para nós estamos também. Quero contar as mãos, abrir seus livros. Livro de Hebreus. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. O Senhor é poderoso para fazer maravilhas. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. A palavra do Senhor, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Aleluia. Fechamos nossos olhos e falamos com Deus. Grandioso Deus, soberano e eterno Pai, colocamos, ó Deus, na tua presença, Pai, para agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque eterna é a bondade do Senhor, Pai. Ó Deus querido, Senhor amado, pedimos ao Senhor nessa noite, Pai, revela em nós a tua palavra, Senhor, abrindo, ó Pai, o nosso entendimento, Senhor, para que venhamos compreender a tua palavra, e muito mais do que compreender a tua palavra, meu Deus, que esta seja gravada na tábua do nosso coração, e assim possamos vivenciá-la dia e após dia na tua presença, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. A palavra do Senhor vem falando sobre fé. Aleluias. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós sabemos que a base das nossas vidas é a fé e o amor e a esperança. Mas hoje nós vamos estudar sobre a fé. A fé, fim e fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Você espera, mas você não vê. A palavra do Senhor, no livro de João, capítulo 36, capítulo 3, versículo 36. Livro de João, capítulo 3, versículo 36. O Evangelho, que diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aquele que crê, só crê quem tem fé. Então, se nós cremos no Filho, se nós cremos em Jesus, nós temos a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Este não terá prazer de contemplar a vida, viver a vida eterna. Mas a ira de Deus sobre ele vai permanecer, porque Deus vai nos entregar as suas próprias concupiscências. Aqueles que não creem no Cristo, no Filho de Deus, estes vivem de forma desordeira, se entregando aos seus próprios prazeres e afundando nas desilusões da vida,
o qual a cada dia o destrói. Mas aquele que tem fé, não. Este tem vida eterna. Vida eterna é a certeza daquilo que você espera. Quando esperamos algo, quando cremos, quando temos a certeza daquilo que esperamos, jamais abandonamos. Porque sabemos que vai chegar. Porque temos a certeza que vai chegar. Abraão, quando o Senhor disse: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não conhecia que qual terra era. Mas ele cria no Senhor. Ele tinha fé no Senhor. Ele sabia que Deus é fiel. E ele creu na palavra do Senhor. Pedro, 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, no versículo 9. Diz assim: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Às vezes achamos que ter fé vai nos livrar das adversidades. Não passaremos por adversidade nenhuma. Não, a fé é para que venhamos permanecer crendo na promessa. Qual que é essa promessa? Qual que é essa promessa? Jesus disse: eu irei para o Pai preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. A promessa de uma nova morada, que não é neste mundo. Nós temos que crer. Nós temos que crer na redenção do Senhor, na ressurreição dele em prol da salvação eterna, a sua morte, sua crucificação, a sua ressurreição. Se não cremos que Cristo ressuscitou verdadeiramente, não temos fé em Deus. Por isso que temos que crer no Filho. Porque se não cremos no Filho, também não teremos o Pai. Aflições teremos. Nós teremos lutas. Mas a fé vai nos fazer vencer. O que fez os apóstolos enfrentarem grandes lutas, tribulações? Eles tinham certeza daquilo que eles não viam. Mas eles sabiam. Os cristãos foram jogados para os leões. Os cristãos foram perseguidos, esquartejados. A igreja primitiva passou a uma grande luta, mas não negaram o nome do Senhor, porque eles creram, porque eles tinham fé, eles resistiram firmes nessa fé. E muitos hoje trocam, abandonam a fé por uma simples luta, por um simples desgosto na vida, tem abandonado a fé. Mas aquele que permanece com o Senhor,
aquele que permanece crendo na palavra do Senhor, alcança a salvação. Pedro, no capítulo 1 de 1 Pedro, no versículo 9, ele diz: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Então, quando você persevera na fé, crendo no propósito do Senhor na sua vida, quando você tem fé em Deus, quando você acredita no Cristo ressuscitado, ressurreto, e permanece resistindo firme na fé, não negando a sua fé, em hipótese nenhuma, tendo a fé como base, você alcança a salvação da sua alma. Por isso a importância de não negociarmos valores, porque essa é a prova de que cremos no Senhor. Porque se cremos no Senhor, nós o amamos. Se o amamos, iremos segui-lo de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Mas, se negociamos os nossos valores, estamos abandonando a fé. E ai daquele que abandonar a fé, trocar o reino de Deus pelas coisas deste mundo. Por isso que precisamos existir firme. O apóstolo Paulo, quando ele disse: encerrei a minha carreira e guardei a minha fé, quando ele disse que combateu um bom combate, ele quer dizer: olha, enfrentei lutas, enfrentei tribulações, mas eu não neguei a minha fé, eu não negociei os meus valores, eu não neguei a Cristo. Eu tenho certeza da minha salvação. Por isso, nós temos que crer em Cristo. Nós temos que buscar o Evangelho do Senhor todos os dias da nossa vida. Porque o Evangelho ele tem que ser vivido todos os dias. Todos os dias. Meditar na palavra, nos ensinamentos de Cristo. Porque os ensinamentos de Cristo é o que fez os apóstolos se estruturarem para enfrentar o que eles enfrentaram. O Espírito Santo veio e selou eles. Eles foram discipulados. E o Espírito Santo veio e capacitou-os. Nós vamos ver a diferença dos apóstolos após o batismo com o Espírito Santo, quando eles recebem o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Porque eles são capacitados para permanecer na fé. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Ter fé. O Espírito Santo nos ajuda a crer. O Espírito Santo todos os dias está ali para lembrar do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário para nos dar a redenção. Então nunca negocie a sua fé, mas creia no Senhor, confia no Senhor todos os dias da sua vida. A palavra do Senhor nos diz, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai.
vamos trabalhar com fé. Obra, porque a fé sem obra é morta. Trazer a fé é prática, é viver o trabalho do amor, o trabalho da paciência e da esperança em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Então que venhamos meditar, venhamos lembrar e sem cessar que a obra da nossa fé é importante. O trabalho do amor e da paciência é essencial. E o trabalho da esperança, para que nós venhamos alcançar o reino dos céus. Amém?